Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estarão assistindo. Somos da UniOeste, Campus Cascavel. Nesse vídeo apresentaremos um pouco sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo um seminário virtual da matéria de Direito Aplicado, ministrada pelo professor Eduardo Luiz Busata. Nosso grupo é formado por mim, Gerson Damasio, pelos outros participantes Guilherme Madeira, Isaías Regis e Wesley Luan. O Imposto sobre Produtos Industrializados é um tributo federal aplicado sobre a produção e comercialização de bens industrializados, tanto nacionais como estrangeiros. No Brasil, sua tabela de cálculo é determinada pela Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIPI, variando conforme o tipo de produto. Historicamente, o IPI foi criado no início do século XX, com o intuito de proteger a indústria nacional e promover o desenvolvimento econômico do país. Ao longo do tempo, sua legislação foi adaptada para refletir as mudanças econômicas e sociais, mantendo o equilíbrio entre a arrecadação fiscal, a competitividade industrial e o bem-estar da população. A União, por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFP, é o ente responsável pela instituição, fiscalização e arrecadação do IPI. Essa autoridade desempenha um papel crucial na aplicação da legislação tributária, assegurando a conformidade e contribuindo para a estabilidade econômica do país. Em suma, o IPI desempenha um papel fundamental na estrutura tributária brasileira, influenciando diretamente a atividade econômica e o desenvolvimento industrial, ao mesmo tempo em que proporciona uma importante fonte de receita para o governo federal. A base de cálculo do IPI será o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial, ou equiparado industrial, conforme estabelece o artigo 131 do regulamento do IPI. Nas importações, a base do cálculo é o valor que servir ou que servirá de base para o cálculo dos tributos aduaneiros, por ocasião de despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Resumidamente, é o valor aduaneiro da mercadoria somado ao valor do imposto de importação. O imposto sobre produtos industrializados não tem um valor fixo. Na verdade, as alíquotas aplicadas variam conforme o tipo de mercadoria, definidas conforme a essencialidade do item. Produtos considerados supérfluos terão uma incidência maior de IPI do que os considerados essenciais. Como existem muitos produtos, há uma grande lista de alíquotas, a chamada Tabela de Incidência do IPI, TPI, como disse o Regis, que pode ser checadas no site do governo.br. São imunes da incidência do IPI os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Produtos industrializados destinados ao exterior, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Também é a energia elétrica derivada de petróleo, combustíveis e minerais do país. Pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda também podem obter a isenção do IPI para um único carro, a cada 3 anos. Motoristas profissionais podem solicitar a isenção a cada 2 anos. São obrigados ao pagamento do IPI o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembargo aduaneiro, o industrial, em relação ao fator gerado decorrente da saída do produto, o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem assim quanto os demais fatos geradores. Também os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou que remeterem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras. As obrigações acessórias do IPI são instrumentos auxiliares exigidos pelo governo, que funcionam como documentos ou declarações que concentram informações e comprovam o pagamento dos impostos principais. O fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, é a ocorrência que dá origem à obrigação tributária, ou seja, é a situação prevista em lei em que se configura a incidência do imposto. No caso do IPI, o fato gerador é a saída do produto industrializado ou do estabelecimento industrial ou equiparado ao industrial, ou também sua importação para território nacional. De acordo com o Código Tributário Nacional, CTN, no artigo 46, podemos definir 3 aspectos que geram a incidência do IPI. Seria de forma estrangeira, que seria o desembaraço aduaneiro de produtos estrangeiros, por arrematação, que seria a apreensão ou abandono de bens que seriam levados a leilão, e alguns outros casos que seriam de acordo com a saída de um bem de um estabelecimento. Sobre a arrematação por leilão, ele, por não ser uma parte que seria, o produto seria industrializado,
mas ele é considerado uma forma para conseguir gerar novos tributos futuramente. As hipóteses de não incidência ou imunidade do IPI podem ser a isenção para produtos destinados à exportação, a isenção de produtos para a saúde, a isenção para produtos destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, que essas áreas acabam tendo o estímulo de produção e comercialização de determinados produtos, que esse estímulo também acaba sendo uma isenção, que seria a alíquota 0%, tendo incentivo também à inovação e tecnologia e promoção de políticas sociais. A apuração do IPI refere-se ao cálculo do imposto devido com base nas operações comerciais realizadas durante um período. Geralmente é feito mensalmente. Esse processo é realizado pelas empresas, utilizando registros contábeis, e o valor calculado deve ser pago dentro dos prazos estabelecidos pela legislação tributária. O recolhimento do IPI é o pagamento do imposto apurado, que deve ser feito até o 10º dia do mês seguinte ao dos fatos gerados para produtos específicos e até o 25º dia para os demais produtos. A importância das conformidades dos pagamentos é feita para poder evitar penalidades e multas, manter a regularidade fiscal e preservar a credibilidade junto aos fornecedores e clientes. Para realizar o cálculo do IPI é simples, que você só precisa ter a tabela da TIP, que é a tabela de incidência dos impostos, e após você conferir, você só tem que efetuar a operação numa equação, que seria a base de cálculo vezes o percentual da alíquota. Que seria a base de cálculo seria o valor do produto, seguro, frete e demais despesas durante o processo de industrialização dele. Num exemplo rápido, a gente pode colocar aqui um produto de R$300, tendo um percentual de 10%. Diante desses valores, teremos que 300 vezes 10% seria R$30 de imposto. Eu sou Wesley e vou falar um pouco sobre a legislação aplicável do IPI e seus impactos econômicos e sociais. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, é um imposto federal que incide sobre produtos industrializados nacionais ou importados. As principais normas legais e regulamentares sobre o IPI são o Código Tributário Nacional, os artigos 46 a 51, a Lei 4.502, de 1964, e o Regulamento do IPI, que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI. Temos também a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, o TIPI, que fornece as alíquotas sobre cada tipo de produto industrializado, ou seja, essa tabela ela apresenta os impostos de cada produto conforme o seu grau de necessidade. Quanto às eventuais alterações recentes ou previstas, nós temos a reforma tributária, que é para ser implementada em 2026 e 2027 em forma de teste. Então o IPI ainda vigorará no país, mas com a nova função de manter a competitividade das produções industriais da Zona Franca de Manaus, a ZFM, que ainda terá outros benefícios criados pela lei. Atualmente, o IPI incide em importações ou na saída de produto de estabelecimento industrial brasileiro. Mesmo sem a extinção, sua função arrecadatória será suprida pelo CBS e a função de desestímulo a produtos prejudiciais à saúde pelo imposto seletivo, ou seja, o imposto seletivo aí irá substituir o IPI quanto àqueles produtos nocivos à saúde, como o cigarro e o álcool. Falando um pouco dos impactos econômicos e sociais, dependendo das decisões tomadas em cima do IPI, as consequências podem ser boas ou ruins. Um exemplo seria a redução das alíquotas ou a isenção dos impostos em áreas específicas, que no caso seria ruim, pois apresenta uma perca de arrecadação para os estados e municípios vinculados, e é por meio dos impostos que os estados custeiam os serviços públicos distribuídos para a sociedade. Como forma incentivadora, o IPI poderia ser usado como uma ferramenta para estimular o investimento em determinados setores da economia. A redução do IPI pode ser aplicada a produtos nacionais ou importados, exceto produtos nocivos à saúde, como por exemplo o cigarro e o álcool. Suas possíveis distorções
causa uma perca de receita para os cofres públicos e pode impactar a capacidade do Estado de investir em áreas prioritárias, como, por exemplo, saúde, educação ou infraestrutura. O IPI possui um caráter extrafiscal, o que significa que ele pode ser usado para influenciar caráteres sociais ou econômicos. Sua função principal é arrecadar dinheiro para o Tesouro Nacional, desempenhando um papel fundamental para o equilíbrio da comercialização de produtos estrangeiros e nacionais. Os desafios futuros do IPI incluem a necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas e à globalização, além de garantir a arrecadação diante da evolução dos modelos de negócios digitais. Perspectivas envolvem a simplificação do sistema tributário e a modernização dos processos de fiscalização, para garantir maior eficiência e combate à sonegação. Esse foi nosso trabalho e apresentação sobre o IPI, e obrigado pela atenção.